preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Olá, irmãos e irmãs, boa noite a todos, amigos que estão acompanhando a gente. É um privilégio poder entrar na casa de vocês hoje, ser o pastor escolhido para essa noite. E desde já, graça e paz do Senhor Jesus para todos, e que Deus possa encontrar vocês nesse momento bem. Se não tão bem como gostaríamos de estar, mas bem pela graça de Deus, aguentarmos esses dias difíceis, dias de muita incerteza, dias de pedimos a Deus que nos dê paciência, que nos ajude nesses dias tão conflitantes da vida. E esse momento que a gente está tirando toda quarta-feira é um momento para nós juntos meditarmos na Palavra de Deus. É claro, estamos gravando hoje na quarta-feira, o vídeo vai ficar gravado e as pessoas vão poder ter acesso a ele em outras ocasiões, evidente. Mas hoje, nesse momento que a gente está fazendo ao vivo, para o dia de hoje, para o momento agora, a gente refletir juntos na Palavra de Deus, refletir juntos naquilo que habita os nossos corações, que preenche os nossos vazios, que nos traz segurança, que nos traz, esperança. E a gente busca na Palavra de Deus, a gente busca de tantas vozes que a gente escuta na sociedade, em mídia, em opiniões. Aí a gente pensa, e agora? Onde eu vou encontrar uma resposta que faça sentido mesmo? Que eu pare para pensar e admita que, de verdade, isso sim eu preciso viver. Eu entendo que é a Palavra de Deus, eu acho que muita gente entende desse jeito também. Então eu gostaria de convidar você nesse momento a fazer uma oração junto comigo, e para nós logo depois meditarmos um pouquinho nessa palavra. A gente vai pensar um pouquinho, estudar um pouquinho, depois você vai ficar à vontade na sua casa para continuar, para encerrar juntos conosco, fica à vontade, não é uma regra estabelecida, mas que você possa aproveitar esses momentos, tanto quem está agora junto conosco e quem vai ouvir e vai ver depois. Se você puder e quiser, feche seus olhos nesse momento, vamos fazer uma oração ao Pai. Eterno Deus, Pai nosso, nós somos gratos ao Senhor, nós somos gratos, Deus amado, pelas nossas vidas, somos gratos, Senhor Deus, pela certeza, Senhor amado, que não estamos sozinhos nesses dias tão difíceis. Somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado, somos gratos porque o Senhor está nos sustentando de forma, Senhor Deus, que precisamos depender de alguém ou de algo. É o Senhor nos sustentando também, não é, Senhor Deus, favor de ninguém, mas é o Senhor estendendo as suas mãos através da generosidade dos seus filhos também. Há muitos momentos que estamos passando, há muitas incertezas, mas uma das certezas que nós temos é que o Senhor está conosco, é que o Senhor habita em nós, é que o Senhor está passando junto conosco por essas tribulações. Que o Senhor está conosco, mas o Senhor também está com o abatido, o Senhor está com o aflito, Senhor Deus de coração, o Senhor está com aquele que está nesse exato momento, Senhor Deus, desabrigado, Senhor amado, e abençoe os teus filhos e todos os que, Senhor Deus, estendem a mão, Senhor amado, para essas pessoas. Estendem as mãos, Senhor Deus, para todos aqueles que estão, Senhor Deus, em fragilidade. Senhor Deus, que não estão podendo morar numa casa, que não sabem direito e ao certo o que será o dia de amanhã deles. Parece que nesse momento a gente se iguala, porque a gente não tem certeza de muita coisa agora, nesse momento. Então, Senhor Deus, que o nosso coração, Senhor Deus, se compadeça, que o Senhor traga aos nossos corações misericórdia àqueles que já vivem desse jeito, Senhor Deus, há muito tempo. Obrigado, Jesus, por tão grande amor revelado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceitou como filhos quando nem éramos povo teu. O Senhor nos amou tanto e nos recebeu de braços abertos como filhos, Senhor Deus, e nos ama como filhos e nos trata como filhos. Obrigado.
Obrigado. Nos ajude, encha, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor amado, com, Senhor Deus, uma presença, Senhor amado, que nos faça viver Jesus todos os dias. E é essa presença do Teu Espírito que é santo. Nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Amém. Eu quero ler com vocês, nessa oportunidade, um texto do Evangelho de Jesus que se encontra em Lucas capítulo 16. Enquanto você procura aí na sua Bíblia ou no seu smartphone, apesar que fica bem difícil, né, você vendo a live no smartphone e ao mesmo tempo abrir a Bíblia, eu sei que complica. Mas vê a sua Bíblia, vê onde você pode prestar atenção e leia junto, né, e preste atenção nesse texto que nós temos nessa noite. Eu fiquei pensando nesse texto hoje o dia todo, né, e pensando no que falar e como comentar e como introduzir ele, sabe, nas nossas vidas, nesse culto que estamos prestando a Deus, ou nesse momento, né, de meditação. E fiquei pensando numa música que num cântico, num louvor que eu gosto muito, inclusive usei até como trilha num outro vídeo que foi editado, que o nome dele é Casa. Não Casa, de repente, dos louvores que você conhece, mas do Palavra Antiga, Marcos Almeida. E ele começa dizendo: Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus. E Ele não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Que maravilha, né? Nesse momento, eu imagino a dificuldade para muitos religiosos que também não estão podendo ir nos seus templos, nos seus lugares de reunião. E esse local que eles iam, eles tinham como sagrado, como um lugar santo, como um lugar onde a divindade dele habitava. Imagino que para eles está sendo muito difícil. Para nós, que temos um conceito diferente, que temos um conceito do lugar que nós nos reunimos como um encontro, como uma oportunidade de compartilhar com irmãos experiências da semana, trocar uma ideia e juntos oferecermos um culto congregacional a Deus, a congregação reunida, mas o local não depende. O local pode ser esse local ou pode ser uma casinha de sapê, como bem disse a poeta brasileira na sua canção. Pode ser a minha casa, pode ser a sua casa, e é por isso que estamos reunidos em casa. Vocês aí, nós aqui, de novo. Nossa irmã Soraya está com a gente, abrindo mão da sua família. Estamos aqui, né, nos preservando ao máximo, né? Apesar de você estar nos vendo na câmera, talvez até próximos, mas tentamos aqui, no máximo possível, uma distância, até por respeito um ao outro, né? Respeito a todos que vão estar vendo também a gente. E eu me lembrei muito desse louvor sobre o Deus que nós adoramos habita em nós. Ele está em nós. Ele não depende do lugar. Que bom, que maravilhoso isso. Porque nessa noite eu queria meditar com vocês nesse Evangelho, Lucas capítulo 16, a partir do verso 1. Eu queria narrar para vocês. Eu leio na Bíblia a mensagem. Se você de repente tiver alguma dificuldade, pode escutar essa leitura. Diz assim: Jesus conta uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grande gastos pessoais. Então, o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço ao seu respeito? Você está demitido e quero uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: o que vou fazer agora? Perdi meu emprego, não sou forte o bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei, é isso que vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez. Um após outro, chamou as pessoas que deviam para o seu patrão. Ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador disse: aqui está, pegue sua conta, sente-se ali e escreva 50. A outro devedor ele disse: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. Ele disse:
Pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabe por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles sempre estão alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim, vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. O versículo 10, Jesus diz o seguinte, Jesus prosseguiu: se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas. Se você é fiel, no pouco, no muito será colocado. Traduções mais antigas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve dois patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo. Ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Talvez numa tradução mais antiga, você vai encontrar uma palavra bem diferente, que é mamão. Ninguém pode servir a Deus ou ao dinheiro. Eu li esse texto e eu fiquei pensando nele, sobre algumas coisas evidentes que já ouvimos muitas vezes, mas eu gostaria de pensar numa delas, pelo menos, para nós meditarmos, e você meditar aí, talvez a partir daí você lê até o capítulo 16 todo, porque a próxima história do capítulo 16, o rico e o Lázaro, ela é regida por esse começo da história. Pela perspicácia da vida, de saber fazer as escolhas certas. A gente tem uma história aqui que é até complicada e conflitante, porque Jesus elogia, no texto que eu li para vocês, é o patrão que elogia, mas você leu na sua Bíblia que Jesus elogia o empregado que tinha sua malandragem, ganhava dinheiro em cima das vendas do seu patrão. É mais ou menos como hoje em dia a gente está na mão, por exemplo, de banqueiros, mão de cartão de crédito, gente que movimenta, dinheiro nosso para poder ganhar dinheiro em cima. E ainda, se nós devermos a ele, nos cobra juros. Estamos na mão deles. Olha que dificuldade, o tempo que nós estamos passando e como está se pedindo, encarecidamente, que aqueles que cobram dívidas perdoem pelo menos os juros. Retardem a cobrança, esperem um pouco e quando cobrarem novamente, perdoem os juros. Porque nesse momento as pessoas não estão desprevenidas, elas não têm precaução, elas não têm de onde prover. Algumas delas já estavam nessa situação. E aí quando eu li esse texto mais uma vez, e li nessa tradução, e essa tradução me fez saltar aos olhos uma frase muito interessante desse texto, que nas nossas traduções mais antigas fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A tradução preferiu ser mais clara e mais óbvia, dizendo que quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões da vida, do que os bons cidadãos. É verdade. Muita verdade. Eu fico pensando em pessoas que passam a viver na rua. Por isso até que mudaram a nomenclatura, A gente não chama de morador de rua, a gente chama de pessoas em situação de rua. No momento elas estão na rua, mas rua não é casa. Rua não tem casa. Rua tem marquise, e olhe lá. Mas essas pessoas, elas têm práticas interessantíssimas, que poderiam ensinar muita coisa para nós. Por exemplo, a gente pensa que quando a gente está lidando com um pedinte, a gente está lidando com uma pessoa gananciosa, com uma pessoa avarenta, que por não ter nada, ela vai pegar tudo que ganha e vai guardar e não vai dividir com ninguém. Lê do engano. Se você passar pela experiência de um dia da noite sair e levar alguma coisa para alguém que está em situação de rua, você vai perceber que essas pessoas têm em si generosidade que às vezes a gente não encontra
em pessoas ditas como cidadãos de bem. A gente não encontra, às vezes, nas pessoas que a gente deveria esperar, poxa, essa pessoa tem a vida equilibrada, tem o seu salário no final do mês, tem a sua casinha, tem uma vida, na medida do possível, digna. Ela deveria ser a pessoa mais generosa do mundo, deveria ser grata a Deus, porque tem para se sustentar. A Bíblia mesmo deixa bem claro que melhor é dar do que receber, e a expressão quer dizer que é melhor estar na situação daquele que dá do que estar na situação daquele que pede. Quem gostaria de estar na situação da dependência, sabe, de receber algo de alguém como favor? Ninguém. A gente tem lemas, inclusive, que dizem pra gente assim, olha, eu não gosto de ficar na mão de ninguém. Porque alguém, quando nos ajudou, talvez, nos colocou na palma da sua mão e brincou com a nossa fragilidade social naquele momento. E aí criou em nós uma resistência. Então, quando a gente olha para pessoas que estão vivendo na vida, sabe, que estão aí na pista, como dizem por aí, e que são malandras, sabe, que estão, sabe, sobrevivendo na medida do possível, às vezes elas nem sabem o que vai ser do dia delas. Mas uma coisa é certa, uma coisa pode acreditar, irmão, essas pessoas que estão em situação de rua, elas não morrem de fome, porque elas sabem que há uma rede de generosidade. Alguns podem até lhe negar, mas elas sabem que tem muita gente na rua levando alguma coisa para elas. Elas sabem disso. Alguém vai até pegar essa minha fala e dizer assim, tá vendo? É por isso que eu não concordo com as doações. Irmão, meu amigo, independente da gente levar ou não uma quentinha para eles na rua, eles vão estar na rua. Eles não estão na rua por conta disso. Aliás, tem muita gente que está descendo os morros e saindo das suas casas para pegar comida porque não tem comida em casa. Eles têm casa, mas não têm comida. Pode acreditar que todas as ONGs e todas as cozinhas comunitárias que forem abertas na nossa sociedade nesse exato momento, elas vão ter demanda, porque tem muita gente sem nada em casa para comer. Muita gente. Mas eu concentro a minha atenção justamente nessa expressão, que as pessoas que sobrevivem nas ruas são mais astutas nessas questões do que os bons cidadãos. Jesus lança uma luz dentro desse texto em dizer que existe algo a se aprender com as pessoas que vivem em alguns ambientes que o cidadão de bem não vive. Não é por completo para a gente rejeitar. Claro, eu não estou dizendo aqui que a gente vai copiar o mau caratismo, a gente não vai copiar quanto os pecados ilícitos que as pessoas cometem, né? Todos pecaram, a gente também comete, mas alguns pecados são agressivos à sociedade. Lógico, eu não vou copiar o roubo, o furto, nada disso. Mas a gente se surpreende quando a gente percebe que aquelas pessoas, por mais que estejam numa situação deficiente, elas ainda têm dentro delas a imagem de Deus em enxergar no outro um necessitado igual a ela. E que se ela compartilhar o que ela tem com aquela pessoa, ela vai estar compartilhando com ele mesmo. A expressão dele é assim, não, eu gostaria que fosse feito por mim, por isso que eu faço por aquelas pessoas. Parece que essas pessoas estão lendo o Evangelho, porque em Mateus capítulo 7, Jesus diz exatamente isso. Façam aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês. Não existe uma garantia. Entenda isso. Não é uma troca. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sei que isso vai voltar para mim. Não existe garantia disso. Não existe. Não existe tomar lá da cá no reino de Deus. No reino dos homens, sim, mas no reino de Deus, não. E nem é tomar lá da cá que Jesus está valorizando. Jesus está valorizando a iniciativa de uma pessoa que reconhece quem ela é. As expressões dele dizer, pedir eu não vou conseguir porque tenho vergonha, e trabalhar em serviços pesados eu não consigo porque eu sou fraco, é uma pessoa que reconhece quem ela é. Olha, o Evangelho é autorreconhecimento.
O Evangelho é o homem olhando para si através do espelho da palavra de Deus. É o homem enxergando quão limitado, quão pecador ele é e de que ele não pode controlar tudo. Veja, um vírus. Um vírus. Um ser invisível nos limitou. Está nos limitando. Viu? Não temos como controlar tudo. Esse momento é o momento da reflexão, de olhar para dentro de si e responder para si mesmo. E quando você está respondendo para si mesmo, pode acreditar que isso vira uma oração ao Pai. Responder para si mesmo: Pai, eu não tenho controle sobre todas as coisas. Agora é aquele momento que cada dia tem o seu mal. E é aquele momento que eu escuto a tua voz, parece que está dizendo aqui dentro da minha consciência: o Senhor toma conta de passarinhos e de flores. Por que não vai tomar conta de nós? Por que não vai nos ajudar? E logo depois você com a mente muito clara, entender que essa ajuda de Deus, sabe, esse alimento que vem para o pássaro, essa roupa que vem para a flor, ela vem por mãos de homens. Porque esse foi o pensamento desse homem aqui. Eu vou perder lucros que eu ganhava em cima das vendas e vou dar o que é justo ao meu patrão, porque eu sei que eu dando esse desconto, e é uma malandragem, porque o justo era o primeiro valor. Ele fazia valores a mais em cima das vendas. Mas mesmo nessa malandragem, ele vai gerar gratidão no coração de quem vai receber o desconto. Ele vai gerar o favor, porque é o que ele pensa. Porque no dia que eu precisar de um acolhimento, no dia que eu precisar que alguém me ampare, eu sei que eu vou poder contar com algumas pessoas. É nesse quesito que Jesus fala: olha, vocês têm que aprender com esse homem. Vocês têm que passar a aprender com ele e a visualizar como é que se vive nessa vida. Essa vida não é uma vida de gente isolada. Essa vida não é uma vida de gente que busca Deus isolado, sabe, nos seus âmbitos familiares. Apesar que nesse momento a gente está num isolamento forçado para preservação da nossa vida e da vida do nosso próximo, e é necessário, mas a gente não está alienado. A gente não pode se alienar. Aquilo que a gente tem que fazer para ajudar, as correntes do bem que são necessárias para diminuir o peso da desigualdade e do sofrimento de alguns, sabe, que estão esperando ainda uma ajuda. Disso a gente não pode. Não pode. Até a semana passada, estudamos a palavra de Deus nas quintas-feiras sobre jejum. E nessa última quinta-feira foi lido o texto de Isaías 58, o versículo 7, fala que o jejum que me agrada é que a gente dê comida ao faminto e dê abrigo àqueles que estão desabrigados. Vista o que está nu, visite os que estão presos, cure os que estão doentes. E esse é o momento de você olhar e pensar assim, é isso. Talvez a gente não vai fazer a visita como a gente conhece, aquela visita de presencial, aonde a gente vai, onde nós vamos ler um texto, cantar um louvor. Mas quando Jesus pisou nessa terra, Deus visitou a humanidade. A visitação nossa é aquela que faz chegar ao necessitado a sua necessidade, que faz chegar o socorro, que faz chegar a cura. Nesse momento, você dobra os seus joelhos, ore a Deus, peça pela sua família, peça pela família de todas as pessoas. Não crie mérito ou demérito nas suas orações. Só as pessoas que estão nesse momento lutando contra, não. Todas as pessoas que você imagina, todas as pessoas que estão sofrendo, e você bota aí na mesa de oração, sabe, da sua alma, e ora a Deus. Mas você também em algum momento, convocado. Não vai ser convocado assim,
como você está acostumado pela igreja, para uma evangelização, para uma ação social, mas um vizinho te convoca, sabe? Ouvir falar de alguém que está passando necessidade, e você fala, poxa, eu posso não poder nesse momento, sabe, ser solidário com um abraço, mas eu posso orar e posso ir lá na minha despensa, porque graças a Deus, a minha despensa não está vazia. E eu posso pegar metade, uma parte e ser solidário a quem não tem nada. Que você não me entenda mal. Jesus estaria dizendo isso com esse texto. Quando você faz isso, você está sendo fiel no pouco que você tem. Porque o pouco que você tem é essa vida. O pouco que eu tenho é essa vida. O pouco que a gente tem não é o dinheiro que a gente tem. O pouco que a gente tem não é o trabalho, a condição financeira que a gente tem. Sabe aquele ditado, ou aquele meme de Facebook, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro? O que Jesus está dizendo, viu, é diferente. Até porque ele finaliza essa parte dizendo que tem gente que torna o dinheiro um Deus e dá o primeiro lugar a ele. E Jesus está dizendo, olha, é o contrário. Porque quando você começa a perder aqui o dinheiro, perde lucro, abre mão da sua porcentagem e vai abrindo mão em favor de outras pessoas, você na verdade está ganhando amigos para o reino de Deus. Você é fiel nesse pouco e é colocado no muito, porque em breve, eu não sei quando, Jesus vai voltar. E nesse reino pleno, agora a gente está vendo ele focos de luz, né? Acontece aqui, generosidade ali, a gente adora Deus, a gente busca, mas ainda tem muita maldade no mundo. Mas enfim, quando Jesus voltar, será pleno. Então esse será o nosso muito da nossa vida. Mas enquanto estamos no pouco, que são os 70, 80, 90, 100 anos que Deus nos dá nessa vida, para vivermos, vamos ser fiéis nesse pouco. Vamos ser fiéis nessa vida. Vamos fazer amigos. Mais do que irmãos de sistema, de denominação evangélica, vamos abrir os nossos corações, as nossas casas, ou a oportunidade, talvez a casa não agora, mas em breve vai abrir, para os que estão desabrigados de família, desabrigados de amigos, desabrigados de um conselho, ou desabrigados mesmo. Pelo menos é isso que Jesus tentou dizer aqui para os seus discípulos. A caminhada do discipulado, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, ela não é uma caminhada fácil. Não é glamourosa. Não é cruz. É negar a si mesmo, dia após dia. São coisas difíceis. As coisas que a gente faz, culticas, da liturgia, que algumas pessoas acham que é muito difícil, não é nada. É o nosso ambiente, no nosso, nas habilidades, nos dons. Agora, quando a gente sai para a vida e começa a perder lucros, perder dinheiro em favor de alguém, para beneficiar alguém, a gente vai gerar no coração das pessoas generosidade. Essa corrente é contagiosa. E quando você gera generosidade no coração das pessoas, além de você ser alvo um dia dessa generosidade, essas pessoas vão espalhar generosidade por onde elas passarem. Não é à toa que um dos nossos poetas populares, que já é falecido, que escrevia debaixo de pontes, que gentileza gera gentileza, sabe? Amor gera amor. Por isso que o que nós temos hoje foi gerado porque Deus nos amou primeiro. Ele mostrou o caminho para nós. Por isso que Jesus fala dessa caminhada. Jesus vai contar uma história daqui a pouco, e você pode ler na sua casa, de uma pessoa que viveu na pobreza extrema, um pobre coitado, e alguém que pedia um prato de comida para poder viver mais um dia. No dia que o pobre, miserável, que só tinha dinheiro, morreu, e o que pedia comida morreu, o plano de vida deles foi muito diferente, né? O porvir deles foi muito diferente. Então semeie hoje, plante,
E eu não estou falando que a salvação é por meio daquilo que você faz. Longe de mim. Salvação é graça. É dom de Deus. É cruz do Calvário. É imerecido. Mas nessa vida, a gente pode semear. Porque Deus vai ser generoso conosco sempre. E vai colocar no nosso caminho pessoas que vão ser empáticas conosco e com o nosso sofrimento. Mas esse é o nosso momento. Esse é o momento das pessoas que são a igreja. Esse é o momento das pessoas se levantarem. É o momento, como diz o pastor Renato, e muitas vezes, da igreja tomar uma posição. Deus nos abençoe. Deixa essa meditação e essa reflexão sobre aprendermos com gente que a gente, às vezes, até acha que está fazendo grandes favores para ela. Mas se olharmos para a vida delas, a gente até aprende com elas. A gente até aprende com uma pessoa que vive em situação de rua. Sobre generosidade. Deus nos abençoe. Oro mais uma vez e desejo a vocês uma boa noite. Deus continue os ajudando aonde vocês estão. Sabe que podem contar conosco, pode contar com cada um de nós, sabe, com os irmãos que estão ao redor, né, que é uma distância menor, ou conosco mesmo, os pastores que você tem visto falar com vocês nas lives, nos cultos gravados. Você sabe que pode contar conosco, pode ligar, pode, sabe, pedir uma orientação, conversar, bater um papo. Sabe, a gente para o que está fazendo e vai ouvir. Porque um bom papo sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Não é um incômodo um bom papo. Às vezes você está aí no seu canto, com muita ansiedade e estressado. E está precisando de um ouvido. Precisar? Tenho 2. Pode ligar. Pode mandar mensagenzinha para o Zap. Bom, Deus abençoe. Eterno Deus, Pai nosso, mais uma vez, obrigado. Obrigado porque o Teu Evangelho é libertador. O Teu Evangelho, Senhor Deus, traz paz ao nosso coração, Senhor Deus, sobremaneira. Sobremaneira. O Evangelho nos liberta, Senhor Deus, de nós mesmos. Nos deixa livres para que, enquanto a gente se observa, que a gente examina a si mesmo, ninguém julgue a gente. Ninguém julgue. Porque o Senhor já disse isso. Não julguem para não serem julgados. E é nesse momento, Senhor Deus, que me sinto frágil e boto a minha fragilidade na mesa para que eu possa olhar para a fragilidade, para que eu possa vê-la e ver assim, olha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. É nesse momento que vai brotando dentro de mim, vai brotando dentro de você, irmão, também, sabe, as habilidades, os dons, sabe, a vida verdadeira de Jesus de Nazaré dentro de nós. Quando a gente se esvazia, a gente tem costume de cantar canções, e tinha uma canção que a gente canta que é mais de ti, menos de mim, que ele cresça e eu diminua. É como Jesus cresce em nós quando nós reconhecemos quem somos. Somos fracos, pecadores, limitados. Um ser invisível nos limita e nos coloca no nosso lugar, parados. Ó Senhor, nos ajude nesse momento, porque não tripudiamos, Senhor Deus, do sofrimento de ninguém. Sabemos o quanto tem muita gente sofrendo e obrigado porque esse sofrimento ainda não nos alcançou. Eu não sei se vai nos alcançar, mas obrigado por enquanto. Obrigado agora, porque até então, Senhor Deus, ainda não estamos contando os nossos mortos. Mas estamos contando sim os nossos mortos. Podemos não ter entes queridos nessa lista, mas existe o ente querido de uma pessoa. Existe a família, o familiar de alguém que está chorando. Tem misericórdia, Deus de consolação. Traz paz ao coração daqueles que perdem os seus entes queridos, os seus amigos, que perdem, Senhor Deus, a sua alma, porque amavam demais alguém. Tenha misericórdia. Nos ajude, Senhor Deus, e nos dê um ânimo preparado. Pedimos encarecidamente que não sobrevenha sobre nós, mas nos ajuda a receber, se vier. Nos ajuda. Nos ajuda. Senhor, ajuda a gente no nosso caminho a enxergar, Senhor Deus, com aqueles que a gente nem imagina que pode aprender, mas pode aprender sim. Gente desprovida de egocentrismo,
como gente que mora na rua, como às vezes, Senhor Deus, um cidadão de uma comunidade que pode ter um linguajar menos rebuscado e cheio de palavrões, mas que tem uma habilidade humana de se interessar pelo sofrimento do outro, assim, que dá vergonha. Nos ensina a aprender com eles também, a vermos o Senhor falando conosco, pedras clamando, nos ajuda a entender isso, a compreender, a ser fiéis no pouco dessa vida que nós temos recebido, porque em breve, enfim, seremos colocados em muito, seremos colocados em eterna alegria, em eterna vida, em lugar que não tem morte e nem dor, não tem coronavírus, não tem sofrimento, não tem ganância, não tem soberba, não tem, Senhor Deus, toma lá da cá, não precisa, Senhor Deus, de maracutaia. Mas enquanto não chegamos lá, enquanto o Senhor não volta, nos ajuda aqui, Senhor Deus, a permanecermos fiéis no pouco dessa vida. Em nome de Jesus nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor abençoe os Teus filhos, abençoe, Senhor Deus, a todos, que por esse momento, Senhor amado, e pelos momentos que estão ouvindo, Senhor Deus, essa oração, ouvindo essa palavra, seja quando for, possam, Senhor Deus, serem tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Desde já a gente se despede, a maioria de nós não está se vendo, né? Não está se vendo, a gente tem pouca gente em contato um com o outro, tá? Mas que Deus abençoe você onde você está, irmão, irmã, amigo, que está conhecendo a IBARP há pouco tempo, pelas lives, e tem, né, pedido para ser associado como amigo, que esteja sendo bom para você também esse momento. Quem sabe em breve nós não vamos nos conhecer presencialmente, né? Está convidado a estar conosco no dia que estiver liberado para a gente estar junto, né? Tenho certeza que vai ser um dia emocionante, um dia jubiloso para nós nos reencontrarmos. Deus abençoe e tenham todos aí uma boa noite, né? Que continue Jesus nos abençoando. Amém. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, habita em ti, habita em nós, a sua igreja.